Senhores vereadores, população aqui presente, peço a todos que tomem assento para darmos início à presente audiência pública. Damos início à presente audiência pública, que tem como objetivo analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias Municipal de 2018. Essa audiência é de responsabilidade da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, para discussão da matéria referente ao projeto de lei número 037/2017, de autoria da senhora Prefeita Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2018 e da outras providências. Gostaria de agradecer a presença da vereadora Neide Teodoro, do vereador Serginho, todos os membros da Comissão de Orçamento. Também agradeço a presença da Prefeita Municipal, dos demais vereadores, do vice-prefeito e todos os servidores que se encontram nessa Casa de Leis. Gostaria de convidar para usar da tribuna, pelo tempo que dispor, do senhor diretor municipal de planejamento, senhor Marcos Antônio Rosolém, que gentilmente atendeu solicitação para auxiliar esta comissão quanto aos aspectos técnicos do projeto. Marcos, você já está convidado a subir aqui com a gente. Então, espera um pouquinho, deixa eu só pegar o... Bom, apenas atendendo alguns aspectos técnicos, inicialmente informo que o prazo de emendas ao projeto iniciou no dia 12 de junho e será encerrado amanhã, dia 21 de junho. Além do recebimento de emendas, a esta comissão cabe a realização de audiências públicas, como estamos fazendo neste momento, e análise dos projetos orçamentários, finalizando seu trabalho com um parecer técnico sobre a matéria, que será encaminhado à prefeita com sugestões apresentadas pelos vereadores e pela população que se faz presente. Assim, essa audiência é realizada em cumprimento ao estabelecido no Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, a qual, em seu artigo 4º, inciso 3º, a linha F, determina que a gestão orçamentária participativa é um dos instrumentos da administração municipal, e tal gestão é concretizada por meio de audiências públicas e debates com a participação da população e de várias associações representativas dos vários segmentos da sociedade. O artigo 44 do Estatuto das Cidades ainda prevê a realização de debates, audiências e consultas públicas, como condição obrigatória para a aprovação das propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual pela Câmara Municipal. A título de informação, esclareço que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a popular LDO, é um instrumento por meio do qual o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, estabelece as principais diretrizes e metas da administração pública para o prazo de 1 ano. A LDO ainda estabelece um elo entre o Plano Plurianual de Ação Governamental e a Lei Orçamentária Anual, uma vez que reforça quais programas terão prioridade na programação e execução orçamentária. Conforme disposto na Constituição Federal, compete à LDO traçar diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, do exercício subsequente à sua aprovação, assegurar o equilíbrio fiscal das contas públicas,
dispor sobre alteração na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Fora as exigências constitucionais, a Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou as atribuições da LDO, conferindo o papel de apresentar os resultados fiscais do médio prazo para a administração pública. Assim, o objetivo desta audiência é explanar à população os planos do governo municipal que irão embasar a Lei Orçamentária de 2018, de maneira que o cidadão possa ficar inteirado a respeito do que interessa à sociedade e ao município, e também sugerir as prioridades que julgue necessário. Por tratar-se de assunto extremamente técnico, no âmbito financeiro e orçamentário, esta comissão convidou o diretor do Departamento de Planejamento da Prefeitura Municipal para fazer algumas considerações acerca da Lei de Diretrizes Orçamentárias em pauta, bem como responder às dúvidas que porventura houverem por parte dos vereadores e dos munícipes presentes. Neste momento, então, convido o senhor Marcos Rosolém, diretor do Departamento Municipal de Planejamento, para fazer uma breve explanação sobre as diretrizes orçamentárias que compõem o projeto em análise. Informo que, após a explanação do diretor, a palavra será franqueada aos presentes para o esclarecimento de dúvidas e sugestões. Com a palavra, o senhor diretor. Boa tarde a todos os presentes. No Departamento de Planejamento, nós temos o Denis e o Silvio, que compõem com a gente esse departamento. E na efetividade do planejamento foram abrangidos, né, alguns assuntos e abordados alguns itens que a gente, por bem, resolveu. O Denis vai fazer essa explanação para todos. E a gente está aqui depois, se houver alguns questionamentos, para que nós possamos, na medida do possível, atender a todos os questionamentos. Então, eu gostaria de chamar o Denis, porque é um assunto que envolve a linha de planejamento e esse assunto vem sendo tratado já com todas as gestões. E nós vamos estar abordando, então, todos os itens em função do que foi traçado e o que a gente planeja para frente aqui. Você já manda falar disso daqui. Eu queria ter filmado aquele bolso. Boa tarde. A mesa explicou bem com relação ao objetivo da LDO e para que serve. Eu vou partir direto para os números, para qual que é o objetivo e a meta com relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com relação à LDO, o projeto de lei em si, a gente sabe que é uma peça única, então ele engloba Poder Executivo, Poder Legislativo e o Instituto Municipal, que é a autarquia do município que cuida das aposentadorias. Então, como a LDO é uma peça consolidada, os dados que eu estarei mencionando serão das três entidades, então. Com relação à previsão da receita, para o exercício de 2018, está previsto o valor de R$ 160.592.517,06. A fixação da despesa no valor de R$ 160.592.517,06. Assim demonstra que existe um equilíbrio orçamentário, tanto a receita como a despesa, elas não se equiparam-se, né? Um dos anexos da LDO é com relação às metas, que a gente fala as metas primárias e as metas de resultado nominal. Com relação à despesa primária, o objetivo do município para o exercício de 2018, a sua projeção de resultado primário é no valor de R$ 2.014.900. Com relação ao Instituto, apenas Instituto, a sua receita está prevista o valor de R$ 20.738.000. E a sua despesa para o exercício de 2018, o valor de R$ 21.218.000. E a despesa da Câmara, o valor de R$ 3.900.000.
Com relação à despesa detalhada por departamento, para o exercício de 2018, na Prefeitura, para o gabinete, está previsto o valor de R$ 4.034.400. Para o Departamento de Administração e Finanças, o valor de R$ 5.386.000. Para o Departamento de Obras, o valor de R$ 7.998.305. Para o Departamento de Agricultura e Abastecimentos, o valor de R$ 860.100. Para o Departamento de Educação, o valor de R$ 51.162.487. Para o Departamento de Cultura, o valor de R$ 823.000. Para o Departamento de Turismo, o valor de R$ 2.758.100. Para o Departamento de Esporte e Lazer, o valor de R$ 1.222.800. Para o Departamento de Saúde, o valor de R$ 36.872.658. Para o Departamento de Assistência, o valor de R$ 4.293.367. Para o Departamento de Segurança e Trânsito, R$ 1.115.000. Departamento de Assuntos Jurídicos, o valor de R$ 538.000. Para os encargos gerais do município, o valor de R$ 3.348.000. Para o Departamento de Meio Ambiente, o valor de R$ 4.083.800. Para o Departamento de Planejamento, o valor de R$ 448.000. Para o Departamento de Indústria e Comércio, o valor de R$ 270.000. E para o Departamento de Recursos Humanos, R$ 92.500. E para o Departamento de Urbanismo e Habitação, o valor de R$ 168.000. Então, totalizando, apenas o Executivo, a fixação da despesa, a previsão na LDO, o valor de R$ 135.474, R$ 135.474.517,06. A previsão com relação à aplicação dos mínimos constitucionais, tanto na área da saúde e na educação, conforme a fixação, o mínimo é os 15%. Porém, na saúde está previsto a aplicação de em torno de um número dos 25%. E na educação, um percentual de 26,5%. Então, assim, demonstra que o mínimo constitucional, tanto na educação e na saúde, ele está previsto e está definido dentro da nossa LDO. Com relação à parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma breve fala é isso que está previsto com relação à LDO. Quero agradecer a presença do Denis e do Marcos aqui. E antes de nós concedermos a palavra, peço apenas um minuto da atenção de vocês para um pequeno vídeo que nós vamos passar, explicando para a população aí mais detalhadamente o que significa a LDO e qual o objetivo maior dessa audiência pública. Só um minuto, por favor, enquanto os servidores nos ajudam com a passagem do vídeo. Você já sabe que para realizar é preciso planejar e que no caso do orçamento público, o governo trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado Plano Plurianual, ou simplesmente PPA. É no PPA que são definidas as grandes prioridades nacionais e regionais para cada período de 4 anos. Mas antes de se fazer o orçamento de cada ano, o governo prepara e encaminha para ser discutida no Congresso uma outra lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. É essa lei que diz como deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para aquele período. Para entendermos melhor como funciona e para que serve a LDO, vamos ver o exemplo da família do Léo. Há tempos que o seu Almir, o pai do Léo, vem querendo levar toda a família para uma viagem por várias cidades do Brasil.
Ele acha que a viagem será importante para os filhos saberem como o país é grande e como é diversa e rica a nossa cultura. Já tinha, inclusive, começado a separar uma parte do salário todo mês para poder realizar esse plano. O problema é que nem sempre as coisas saem como planejamos, não é mesmo? Uma noite caiu uma chuva daquelas, de deixar até o gato assustado. Caía tanta água e ventava tanto que uma parte do telhado da casa foi embora. Se não bastasse todo o estrago que a chuva fez dentro de casa, o seu Almir logo percebeu que ia ter que providenciar o conserto do telhado o mais rápido possível. Não dava para esperar a próxima chuva, não é mesmo? Por isso, uma coisa ele sabia. A prioridade agora, na hora de fazer o orçamento de casa, é consertar o telhado. A viagem vai ter que esperar mais um pouco. Mas ele sabe também que tão logo o problema do telhado esteja resolvido, os planos da viagem voltam a ser prioridade. Com o orçamento público é mais ou menos assim. Nós já vimos que no PPA estão as grandes prioridades para um período de 4 anos. Mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano de acordo com as necessidades e metas do governo para o ano seguinte. É a LDO, portanto, que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano. Por isso, podemos dizer que é a LDO que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo estabelecido no PPA com o plano operacional de curto prazo representado pelo orçamento anual. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. Ela ainda indica, por exemplo, de quanto será o reajuste do salário mínimo e quanto o governo precisa poupar todo ano para pagar sua dívida. A LDO também define regras como a que proíbe o envio de dinheiro do governo federal para ONGs comandadas por parentes de políticos. Você sabia disso? Outros assuntos que a LDO traz são as eventuais alterações na cobrança de tributos e as regras temporárias para o caso do orçamento não ser aprovado até o final do ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define ainda a política de investimentos das agências sociais de fomento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Banco do Nordeste, o BNB, e o Banco da Amazônia, o BASA. Essas instituições usam recursos públicos federais para financiar projetos que promovam o desenvolvimento do país. Se você abrir a LDO federal, vai ver que ainda há vários outros assuntos tratados nessa lei. Isso porque a Lei Geral de Finanças Públicas, prevista na Constituição de 1988, ainda não foi aprovada, e por isso a LDO trata de vários assuntos que deverão estar nessa lei. No próximo vídeo, vamos ver como é elaborada a LDO. Bom, vamos dar continuidade, apenas mais um pouco da atenção de vocês para algumas normas técnicas que nós temos para dar continuidade e após isso abrir a palavra. Efetuadas as considerações pertinentes, informo que a palavra está franqueada aos presentes para o saneamento de dúvidas exclusivas ao projeto número 037/2017. Antes, eu devo lembrar que o objeto de questionamento deve ser o conteúdo do projeto em si, cuja cópia foi entregue a cada vereador na sessão ordinária de 5 de junho de 2017, e também cujo texto fora publicado no Jornal A Semana do dia 7/6/2017 para conhecimento da população. Planos e diretrizes que poderiam ou não ter sido inclusos no texto do projeto foram pauta da audiência realizada pela Prefeitura Municipal antes mesmo da protocolização do projeto, portanto, discussão ocorrida em momento anterior à presente audiência. Também assuntos relativos às ações da administração municipal, alheias ao projeto que define as diretrizes para o orçamento de 2018, não são pautas dessa audiência. Desta forma, está franqueada a palavra aos interessados. Nós gostaríamos de limitar o tempo de cada orador a 3 minutos para que todos possam, que quiserem usar a palavra, assim o façam. Então, está aberto a quem tiver interesse no uso. Nós recebemos todos com muita felicidade nessa casa. E está aberto a quem tiver interesse em falar e colocar a sua opinião. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Kátia,
Senhor presidente da comissão, eu gostaria de saber quais os assuntos estão na pauta, uma vez que a sociedade não teve acesso à pauta, ou teve. A gente saber como perguntar e o que perguntar, né? Ex-vereadora, a LDO, que está em pauta hoje, é amplamente divulgada. A senhora pode colocar qualquer sugestão que a senhora queira em relação aos próximos gastos do orçamento público municipal. O objetivo hoje aqui é realmente ouvir a população sobre quais são as prioridades dos gastos. A sociedade como um todo, então, né? Isso. Boa tarde. Eu peço ao presidente da mesa que tenha um pouquinho de paciência, não é muito cultural nosso, a audiência pública, por mais que seja estimulado, o povo sempre tem a reclamar que não ficou sabendo. Nós sabemos que houve uma divulgação satisfatória, mas eu gostaria de pedir ao senhor que deixe um pouquinho mais à vontade, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem e ficam preocupadas em se expor. Então, eu acho que o senhor poderia deixar à vontade, com toda a formalidade que o momento exige, mas deixar à vontade para que as pessoas perguntem, exponham, sem a preocupação de estar falando alguma coisa que mostre o seu desconhecimento do assunto. Dentro do possível, senhor, por favor, tenha essa tolerância, tá? Muito obrigada. A gente observou nos últimos anos as dificuldades sobre transbordo, material reciclável que estava sendo dispensado aqui no município e passou a ser dispensado com autorização legislativa em Quatá. Os meios utilizados dentro da gestão são os mesmos? Existem algumas adequações nesse sentido para a gente poder encaixar, uma vez que vários municípios da nossa região estão tendo problemas e os seus pontos de dispensas estão sendo lacrados de forma definitiva ou temporária. Em relação ao Paraguaçu Paulista. Bom, com relação ao transbordo, já existe um projeto que está em andamento na prefeitura, onde nós já estamos praticamente assim em fase final para poder fazer um serviço mais adequado e estar a contento perante as condições da CETESB. Inclusive com aquele chorume, com tudo, então já existe um projeto em andamento, que nós já estamos assim chegando nos finalmente com ele, porque nós vamos ter que nos adequar, né, porque nós já tivemos, pelo promotor, já fomos notificados, inclusive, coisa que vinham da gestão passada, e nós, então, tivemos que, até que correr um pouco contra o tempo, para fazer uma coisa adequada, para estar diante das condições exigidas pela CETESB. Então, durante esse ano ainda, nós já estamos, acredito que, acertando essa parte do transbordo e deixando ela a contento para poder estar funcionando. Assim, só antecipando, eu acredito que em outubro
nós já estaremos com esse transbordo liquidado e diante das condições exigidas pela CETESB. Boa tarde. Meu nome é Luiz Henrique e eu tenho uma sugestão e tenho uma dúvida. A sugestão é a utilização de gráficos no projeto, para a gente poder visualizar melhor, por exemplo, o comportamento da despesa com o pessoal. Eu acho que fica melhor. Eu não encontrei gráficos no projeto. E outra coisa é como vai ser tratada a reforma administrativa, se já está como prioridade para esse, quais as regras e o impacto que ela vai ter no orçamento. A reforma administrativa, ela já está sendo tratado, esse assunto já está, assim, até num estágio avançado. Eu acredito que meados de julho para agosto nós já tenhamos, inclusive, um organograma bem estudado e avançado, que nós vamos ter que apresentar à promotoria também, em função do TAC que nós realmente ganhamos, né? Nós herdamos isso e estamos tendo que nos preparar tudo para poder deixar as coisas como devem ser. Eu acredito que realmente entre julho e agosto nós já tenhamos isso com a promotoria, apresentando à promotoria todo esse organograma, essa nova estruturação que está sendo feita na prefeitura como um todo. Aproveitando a sua colocação, como bem a prefeita mencionou, eu acho que não é uma coisa cultural, mas eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que essas apresentações, ela, além dos números, se ela fosse exposta em gráficos, a visualização seria muito melhor. E para a nossa gestão, posso já prometer a você que as próximas serão apresentadas, além dos números, uma apresentação via gráfico, que eu acho que é de visualização muito melhor para todos. Só complementando aí, o artigo 18 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela prevê aí já, artigo Poder Executivo encaminhar o projeto de lei visando a revisão do sistema de pessoal, particularmente o plano de carreiras e salários. Então já está previsto na LDO também, viu? Boa tarde, meu nome é Carlos. Nós somos estudantes e a gente tem trabalhado no último semestre um documentário focando a cidade em questões ambientais. E a gente queria saber quais são os planos de vocês com relação, se já tem algum plano, né, algum projeto com relação às questões ambientais em Paraguaçu, e quais são os principais problemas que a gente vem enfrentando. Olha, com relação às questões ambientais, eu acho que a gente não poderia deixar de ter esse quesito dentro das nossas premissas que nós vamos estar trabalhando durante a nossa gestão. Isso é uma questão sine qua non e que tem que existir para qualquer município que queira estar à frente. Então, nós temos assuntos das questões ambientais sendo tratadas, sim. Eu gostaria, se vocês pudessem, a casa nossa também está aberta para que vocês possam até marcar, né, uma visita com o próprio, hoje, diretor, mais à frente aí, o secretário, para poder estar apresentando todo o plano que existe para essa gestão e até colocando algumas coisas assim, de particularidade que eu não teria esse poder de estar colocando para você hoje. Mas que existe e tem um planejamento, sim, visando também a parte ambiental. Tá? Então, a prefeitura está aberta e vocês podem estar chegando e realmente marcando horário com o diretor e vocês poderem ter acesso a isso sem problema nenhum. Ok? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Pietra. E aproveitando essa brecha de questões ambientais, eu percebo que nas praças aqui da cidade não tem lixeira. Então o pessoal acaba jogando lixo no chão.
e isso não fica agradável para as pessoas. Às vezes vêm visitantes de fora aqui e não é uma coisa agradável. Então eu queria saber se tem algum projeto ou alguma ideia de implantação de lixeiras, principalmente nas praças. Pietra, eu acho que esse realmente é um assunto que para a gente também é bem desagradável. Você vê como está não só as praças, mas a cidade como um todo. Eu acho que nós estamos trabalhando inicialmente, nada se faz sem dinheiro. Isso é público e notório. Se você não tiver, você não consegue evoluir. Então, o que nós precisamos fazer numa primeira etapa era tentar reduzir as despesas para que, se houvesse um caixa, para a gente começar a trabalhar. As coisas estão acontecendo, a gente, inclusive, tem tomado algumas medidas até impopulares, mas necessárias, e nós estamos fazendo isso paulatinamente, e isso você pode ter certeza que vai acontecer, porque, inclusive, não sei se eu posso falar em nome da prefeita, mas ela andou já fazendo algumas visitas, viu algumas lixeiras, inclusive, de outros modelos, né? E já está sendo colocado, estudado como que nós vamos fazer. Agora, que de fato isso vai acontecer, podem ter certeza que tão breve acontecerá. Tá bom? Eu gostaria de só esclarecer que hoje a equipe que está aqui é a equipe da área de planejamento e economia. Nós poderíamos, fica aqui a sugestão, e aprecio bastante o interesse dos jovens, que é um dos maiores problemas de Paraguaçu, é o meio ambiente, é algo que nós herdamos com várias multas da CETESB, isso é muito, dói o bolso, e você, em vez de avançar e investir, você tem que pagar multas, mas parece-me que só assim que a gente aprende. Então, várias coisas já foram feitas nesse sentido, mas eu gostaria de propor à Câmara Municipal, deve estar aqui o seu presidente, para que haja uma reunião sobre o meio ambiente com esses jovens, porque nós vamos precisar da população toda para ajudar essa observação feita aqui pelos jovens. Hoje pela manhã nós fizemos já uma reunião, fizemos uma reunião segunda-feira passada, está aqui o vice-presidente da Associação Comercial, você é da diretoria, né, Júnior? Nós fizemos uma reunião bastante demorada com a Associação Comercial, porque o lixo que nós produzimos, o lixo que nós jogamos no chão, é alguma coisa de, podemos dizer assim, escandalosa. Se nós não mudarmos o nosso comportamento, eu não sei como será. Mas já melhoramos, e eu acho que é bom dar essa notícia, porque nós já fomos, existe no Estado de São Paulo, um incentivo da Secretaria de Meio Ambiente chamada Município Selo Verde Azul. Nós já fomos contemplados, já recebemos prêmio por 2 anos consecutivos. Porém, nós ficamos na lanterninha o ano passado. Mesmo antes da posse, estivemos presentes em São Paulo, e uma das nossas metas era melhorar com relação a isso. Com certeza, com a ajuda da população, nós melhoramos, e esse ano, a primeira etapa, nós já estamos classificados. 80 municípios do estado de São Paulo já melhorou, e nós estamos entre 80. Existem ainda 2 classificações, e a gente vai estar passando no momento oportuno para que a população nos ajude. E essa observação feita aqui pela jovem é muito apreciada pela administração, e haja vista o que nós temos visto no Jardim das Cerejeiras, que é um dos lugares mais visitado, e o quanto que tem sido agredido, tirando peixe, colocando até peixe que não poderia estar lá, e jogando lixo no chão. Então, realmente é uma campanha, e eu sugiro aqui para essa Câmara que faça uma reunião com a população para que a gente possa discutir essa questão. A gente tem interesse nisso. Obrigada. Só frisando, Pietra, o que a prefeita acabou de afirmar, semana retrasada houve esse encontro em, acho que Mogi das Cruzes, ou em São Paulo, não me lembro, mas nós temos uma representante que nós levamos da parte do meio ambiente. São 540 e poucos municípios
só 65 municípios passaram nessa primeira fase e Paraguaçu foi contemplado. Okay? Sou o vereador Márcio, queria fazer uma pergunta à comissão. Com relação à área da saúde e educação, se teve um aumento, né, na previsão de investimento nessas duas áreas e qual foi, se houve, né, qual é a porcentagem desse aumento nessas duas áreas com gasto? O Denis, só colocar os números para que possa fazer o valor em percentual. Com relação a esse ano, né, para o próximo, qual o aumento? Enquanto ele está vendo os números, a preocupação que nós temos, e vocês da casa sabem bem, existe um percentual em cima da receita que você pode gastar aquele mínimo com a educação e com a saúde, né? Com a educação a gente precisa estar nos preocupando em levar aqueles 25%, que realmente as coisas têm que existir nisso. E na saúde, ela gira em torno, o valor seria 15%. Hoje, em função da demanda existente, nós estamos hoje atuando com quase 28% em cima da saúde. Então, são valores que a gente tem essa preocupação de realmente estar, pelas conversas que nós já tivemos entre os diretores, precisa ser feito, porque há necessidade. Só que, assim, a gente está vendo que nós precisaríamos tomar outras alternativas, outras atitudes, para que esse número não aconteça e não consiga estar numa crescente como vem acontecendo. A gente tem uma meta de realmente estar reduzindo esse valor, mas não reduzindo em cima de corte, reduzindo em cima de atitudes para que a gente prevenção. Não... Exatamente. A prevenção. Exato, é por aí. Tá? Com relação aos números, o exercício 2017, no momento da elaboração da lei orçamentária anual, na área da educação, foi fixado o valor de 42.354.000. Para 2018, o valor de 51.162.000. Então, a gente vê um investimento maior de em torno de 9 milhões. Então, em torno de 17% a 12%. Vale lembrar que isso é com relação à fixação da despesa, que a educação, a sua aplicação real mesmo, ela vai acontecer no decorrer do exercício, conforme a arrecadação do município. Então, quanto mais se arrecada ICMS, PVA e os outros tributos, em cima disso você vai ter uma base legal para saber se houve maior ou menor. Mas com relação à fixação, demonstra que houve um aumento de 9 milhões. Educação. E a saúde também? A saúde para o exercício, no exercício de 2017, previsto 33.739.000. E para o exercício de 2018, o valor de 37 milhões. Então, um percentual aí de um valor considerável de 3 milhões aí. E a mesma sistemática do cálculo, porque tanto a educação como a saúde, com relação à explicação dos 15% e dos 25%, ela respeita a mesma sistemática, ele pega os mesmos tributos. Então vai depender muito da arrecadação do município para o exercício em si. Boa tarde a todos, sou o vereador Josimar Rodrigues. Quero fazer uma pergunta em relação ao orçamento impositivo. Se vai estar sendo contemplado verbas para a inclusão do orçamento impositivo
que é 1,2% da receita corrente líquida do município, que cabe aí aos vereadores destinar suas emendas parlamentares, sendo que 50% tem que ser destinado à área da saúde e 50% às demais instituições no qual ele pode estar fazendo essas emendas. O que está sendo feito em relação ao orçamento impositivo? Olha, isso é uma determinação, e se isso for colocado pela casa, cabe a nós verificarmos se teríamos condições de executar conforme a realidade. Não adianta a gente ficar imaginando e falando, olha, é um direito, vai fazer, é o que vocês colocarem, nós vamos executar. Seria bom que fosse assim, que a gente tivesse dinheiro jorrando aí para poder fazer. Porém, eu acho que isso seria uma coisa que, se houver essa colocação por parte dessa casa, ela será discutida e, assim, avaliando e tendo condições, com certeza nós estaríamos fazendo. Tá? Mas eu acho que isso seria um assunto que a gente teria que ter, assim, uma clareza muito grande de ambas as partes para discutir isso muito bem e ver realmente a necessidade e a viabilidade disso acontecer até que as coisas estejam em ordem. A palavra continua aberta, por favor. Quem quiser fazer a sua sugestão, nós estamos aqui hoje para isso, para ouvir mesmo a população. É muito bom ter os alunos, a gente ouvir vocês, com certeza são demandas importantes. Temos aí o projeto CARA presente, que eu estou vendo aqui de longe. Aproveitem o momento que a prefeita está, o vice-prefeito, muitos vereadores. Esse momento é realmente para nós ouvirmos vocês. Só voltando àquele assunto da reestruturação, vai ter impacto no orçamento ou não? Eu não entendi. Nós estamos estudando muito bem isso e com um nível de responsabilidade muito grande, porque se fazer por fazer é uma coisa muito delicada e realmente o impacto, se você fizer sem tomar alguns critérios e pensando em algumas coisas que possam ser simplesmente na correria para apresentação de programa, isso pode acarretar algumas consequências que hoje nós temos dentro da Receita, na folha de pagamento, quer dizer, o que abrange o percentual, hoje nós estamos ao redor de 48,4%, é isso? 48,4%. Então nós já estamos quase num nível de sinal amarelo aí, para a gente poder receber alguma coisa do tribunal, se nós atingirmos os... 49%, né? 48,60. Então, nós estamos fazendo com muito critério esse organograma para realmente atender esse termo de ajuste que foi solicitado pela promotoria e tomando esses cuidados para que isso não ocorra. Tá? É lógico que qualquer reestruturação e qualquer rearranjo em cima de algum organograma conforme as necessidades que estão sendo exigidas, é lógico que ele vai ter impacto, isso não tenha dúvida. Mas a gente está fazendo isso com muita responsabilidade para que não seja só uma coisa para atender a promotoria e depois ficar com esse foguete na mão, né? Então nós estamos fazendo isso aí realmente com muito critério. Tá? Então, ele pode até acontecer, mas talvez a gente vai estudar isso para que seja acontecer em etapas, para que nós possamos atender a Receita primeiro, porque vai haver despesa na parte seguinte. Eu sou o vereador Paraná do sindicato e eu gostaria de saber a respeito de geração de emprego e renda. Quais são a preocupação e quais são os incentivos, né? A gente tem buscado aí a respeito do
ampliação de um parque industrial. Quais são os incentivos para 2018 a respeito de geração de emprego e renda? Vereador Paraná, eu acho que, conforme eu coloquei novamente aqui, me perdoe se eu estiver em destom com a prefeita, mas eu acho que todos têm que ter a responsabilidade. O senhor, por ser um vereador, acho que tem conhecimento dos números que estão acontecendo dentro da prefeitura. Você pensar hoje em aumento de emprego, aumento de geração de receita, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande em não, nesse momento, como está acontecendo em todo o país, não aumentar impostos e sim fazer correções que devem ser feitas nesses próprios impostos que estão acontecendo, que não estavam sendo colocados, mas não gerar aumento para a população. É só correções nesses impostos que deveriam ser acontecidos. Então, isso são coisas que a gente está tomando cuidado para não ter o impacto. Embora algumas notícias venham para fora de uma forma destoante da forma como nós estamos trabalhando. Com relação ao distrito industrial, a gente inclusive já conversou com o vereador Bini aqui. Nós estávamos vendo a área que nós temos hoje, estamos vendo uma outra área que a prefeitura tem de 70 e poucos mil metros quadrados. Pensando nessa área em ter alguns lotes de tamanhos maiores do que o que existe hoje, para, se for alguma coisa em termos de alguma indústria, pensar num tamanho maior do que esse que tem hoje, porque esse é um terreno muito pequeno para você instalar alguma indústria, na forma como nós estamos imaginando. E nos próximos anos, o que nós pensamos realmente é ter realmente um progresso diante das circunstâncias, e vamos esperar como é que vai acontecer com esse deslocamento todo do país, que realmente essa perturbação que está acontecendo está difícil para se operar. Então, assim, nós temos essa intenção realmente, que eu acho que não é diferente de qualquer município, de aumentar a geração de emprego, né? Só que nós temos que fazer a coisa assim com muita responsabilidade, para a gente não começar a dar passo maior do que a perna. Então nós estamos hoje, que a gente conversou muito em todas as diretorias, nós estamos arrumando a casa para a gente pensar no que nós vamos fazer para frente. Porque o volume de coisas que existem hoje para serem arrumadas não é pequeno. Nós temos com um volume grande, inclusive, de convênios que foram feitos e não foram terminados quase nenhum, e isso gera um impacto. Inclusive nós estamos correndo para alguns convênios começar a acertar para terminar, porque se nós não terminarmos, nós vamos ter que pôr dinheiro do Tesouro para devolver um dinheiro para Caixa Econômica ou para o Ministério do Turismo, por extrapolar o período de realização desses convênios, sem ter terminado qualquer obra. Então, tudo isso nós estamos estudando e fazendo uma coisa assim, realmente bem pensado, para a gente poder não desmontar a parte financeira do Tesouro. Então, existe sim perspectiva da gente fazer coisas, de nós fazermos algumas coisas pensando realmente em geração de emprego, só que nós temos que arrumar a casa primeiro, nós temos que ter essa consciência. Então, não adianta começar a fazer um monte de coisa sem ter a casa arrumada. Então, é o princípio básico que esta gestão está adotando. Agora, que vão acontecer coisas para frente, isso é palavra nossa aqui, né? Eu ia falar a palavra da nossa prefeita, mas é a palavra de toda a diretoria, e isso podem ter certeza que vai acontecer. Esse ano nós estamos realmente tirando o ano para arrumar a casa e acertar e poder começar a ter um pouco de caixa para trabalhar.
pensar em investimento, é isso que eu quero dizer. Porque não dá para pensar em investimento sem ter receita. E nós hoje não temos receita para fazer investimento, por enquanto. Tá? Queria fazer um pequeno parênteses aqui, agradecer ao vice-prefeito, que tem se empenhado muito nessa causa, o diretor das pequenas empresas, dos comércios locais, nós temos corrido aí algumas empresas que ele tem conseguido contato, está sendo bem produtivo. A gente espera realmente que tudo isso ocorra dentro do seu prazo legal, né, e dentro dos próximos anos nós tenhamos mais empresas aqui no nosso município. O microfone continua aberto, quem quiser utilizar a palavra. Só para aproveitar essa colocação, nós tivemos realmente uma reunião, inclusive eu fui com o Clemente em Marília, no Sebrae. O Sebrae tem várias ideias e eu acho que essa semana, acho que a gente vai tentar marcar ainda para cá, né, Clemente? Para vir e a gente, com a prefeita, ter essa reunião para a gente começar a acelerar essas ideias aí e fazer essa parte do comércio, essa parte que eles estão ali mais fervescente aí, acontecer com a maior brevidade possível. Falando em convênio, acho que em 2018 encerra-se o convênio do Corpo de Bombeiro. Eu acho que já foi enviada a documentação para vocês e existe um acórdão, eu acho que isentando aquela taxa que é cobrada. Eles conversaram com a gente e eles pediram para ver juntamente, né, a gente está discutindo, se há possibilidade do poder público suprir ou se vai ficar a cargo deles. Só uma informação. Você está colocando informação ou você quer alguma colocação minha? Eu gostaria, assim, se já existe assim, a possibilidade então, assim, olha, para sua informação, eu acho que você está falando em 2018, mas na realidade esse convênio está terminando agora, esse ano. Não é 2018, não, ele está terminando agora. E como você está falando, realmente já existem, né, já saiu uma lei determinando que não vai fazer mais parte daquela taxa do Corpo de Bombeiro. Então, realmente, a gente também está sendo, assim, não pego de surpresa, mas está acontecendo como todos os municípios, nós já estamos trocando ideia com alguns municípios, como é que isso vai se evoluir daqui para frente. Então, são coisas que a gente tem que fazer, como disse ao senhor, bem pensada, para não falar, vamos sair na frente e vamos tomar uma atitude já. Não, vamos pensar e vamos discutir isso, como os outros municípios vão fazer, e chegar num consenso. E aí eu acho que vai ser uma linha só, a hora que tomar a decisão, todos os municípios vão adotar a mesma postura. Entendeu? Então, está sendo pensado sim já. Tá? O microfone continua aberto. Se mais algum orador tiver interesse. Oi, boa tarde. Messias Araújo. Eu sou do jornal Voz Consciente. Eu tenho uma chácara no Burrinho. Eu quero avisar, desculpa pela voz que eu estou gripado. Eu quero pedir para a prefeita e para os vereadores aqui que tomem uma providência muito urgente em relação àquela estrada que liga o Burrinho ao centro da cidade, porque o povo está sofrendo muito ali, viu, prefeita, vereadores. E em relação aos buracos da cidade também, eu tenho uma ideia para a prefeita, para ela procurar as concessionárias, via governador do estado, para que as concessionárias ajudem a cidade também. É uma boa ideia, eu acho que algumas cidades adotou isso daí, e as concessionárias ajudaram as cidades, viu? Porque elas cobram muito pedágio, e quem viaja pela estrada paga pedágio e vem para cá também, né? E eu quero desejar à prefeita aí uma boa sorte na administração, que ela acerte, porque quanto mais ela acertar, quem menos sofre é os mais carentes, menos carentes da cidade. Porque a cidade está sofrendo, viu, prefeita? Está faltando médico, está em buraco na cidade, está faltando gestão pública. Esse recap que a senhora está fazendo, eu acho que não vai dar certo, porque a própria estrutura da prefeitura não comporta. O grau de situação já chegou numa situação que o recap não adianta mais. Aquele solo com cimento, eu acho que não vai funcionar. Então eu vim aqui pedir encarecidamente
em voz dos povos mais pobres dessa cidade, que estão sofrendo, estão desempregados, estão passando necessidade. Eu vim aqui nesse palácio falar para vocês que o povo está sofrendo, o povo que elegeu e votou vocês e pagam o salário de vocês nessa cidade, tá bom? Obrigado e até mais. Obrigado pela colocação. Eu peço que a gente sempre, né, na medida do possível, como a prefeita disse, é sempre uma tentativa e erro, mas que a gente se atente um pouco aí à questão da LDO. Sabemos que são problemas da cidade, são pertinentes, mas o microfone continua aberto a quem tiver interesse de fazer o uso. Só fazendo um breve comentário perante o seu comentário, né, o comentário do senhor. Gestão, eu acho que ela está havendo. Ela pode não estar sendo de conhecimento do senhor ou de outras pessoas que ainda não estão começando a ver as coisas para acontecer perante os olhos, né? Mas que está havendo, está. Segundo, para simplesmente vamos tirar o que está sendo feito agora, é uma coisa meio delicada, porque o que está sendo feito agora é uma medida paliativa para acontecer alguma coisa de concreto acima, depois um recapeamento ou um asfalto novo. Eu não sei como vai ser tratado isso mais à frente, mas a prefeita já está correndo atrás disso. Mas ela deve ser feita, porque se falar simplesmente isso não vai funcionar, e eu falo ao senhor que vai funcionar, porque a gente está fazendo uma coisa embasada, juntamente com o pessoal do DR, tá? Para poder, pelo menos, dar condição de uso no asfalto, que hoje a gente não tem condição de uso nas ruas. Está impraticável, realmente. Mas só não me alongando muito, porque o assunto não é esse, basicamente, o que nós viemos discutir aqui hoje. Mas vai funcionar sim. Não tenha essa visão não, porque eu acho que é uma visão errônea que você está colocando. E simplesmente assim, se isso não funcionar, simplesmente para hoje, nós não temos dinheiro para fazer outra coisa que seria a medida mais correta, né? Vamos fazer um recapeamento total, como exige para todas as ruas. Não tem receita para isso, não tem dinheiro, inclusive do governo estadual, para tudo isso hoje. Então, nós temos que fazer alguma coisa para dar condição de uso à população. Ok? Mas qualquer coisa, se você quiser, está aberta lá a casa também, para a gente ter um tipo de conversa mais profunda, para que você esteja por dentro de como as coisas estão acontecendo hoje. Gestão está acontecendo, sim. Tá? Mas está aberto para você e, inclusive, a minha sala está aberta para você ir para a gente conversar. Ok? Obrigado. Continue aberta a palavra, prefeito municipal. Sim, buracos existem muitos. Os buracos já existiam o ano passado, o ano retrasado, aumentando, ano por ano aumentando se não se tomar providência. Para tapar os buracos, nós precisamos de um dinheiro específico para isso. Nós não podemos tirar da saúde, da educação, da merenda escolar, da segurança para tapar buraco de maneira nenhuma. Por mais que a gente saiba que é horrível ter buraco na sua rua, tem buracos que estão enormes, não precisa ninguém me falar, porque eu saio todos os dias, inclusive sábado estive lá onde o nobre senhor está dizendo. Então eu sei perfeitamente. Com relação a buscar o recurso, busquei já pedi. Estamos aguardando só a liberação deles, que brevemente deve estar chegando. Estamos hoje fazendo alguma coisa muito paliativa com um recurso próprio. Já sabemos que está chegando alguma emenda de parlamentar, que teve até algum vereador que nos ajudou nesse sentido. Assim que chegar, nós vamos reforçar, e quando for liberado o dinheiro do Estado, nós então aumentaremos as equipes, e aí então o trabalho vai ser melhor. Discordo plenamente que não há gestão. Se não houvesse gestão, a prefeita e vice-prefeita não estariam aqui nessa casa, que é uma coisa inédita. Eu não me lembro, nos meus quase 40 anos, de prefeito estar vindo numa casa, numa reunião como essa. Se não houvesse gestão, a prefeita não teria essa coragem de estar aqui para responder ao povo. Nós fizemos já várias reivindicações.
Mas, por certo, não estão vendo notícia de jornais e nem de televisão que o Brasil está em crise. E crise tão preocupante que pode ser que a semana que vem não tenhamos nem presidente da República. Pode ser até que nem o fundo de participação nós não tenhamos. Então, nós não temos que governar apenas para hoje. Nós temos que nos preocupar com o amanhã, com a merenda, com a saúde, com tudo mais. Sei que o buraco, é muito difícil ter o buraco na sua rua, na sua casa. Mas tem outras coisas que são prioritárias. A gente não governa só para um, nós governamos para 45 mil habitantes. E estimulo a tipo de reuniões como essa. A Câmara é chamada Casa do Povo justamente para isso. E foi dentro disso que nós idealizamos esse espaço, para que haja discussão, para que haja dúvidas e para que a gente possa estar. E quero mais uma vez dizer, quantas vezes eu for chamado, quantas vezes nós viremos aqui, não para expor, mas para aprender e para dialogar com o povo. Obrigada. Obrigado pelas palavras. Prefeita, o vice-presidente da comissão, vereador Serginho, por favor. Tá, obrigado. Eu só quero dizer para o vereador Paraná, vereador, que no projeto de lei da LDO, no programa 2, na atividade 1023 e na 2008, está previsto aí 3 atividades aí do Corpo de Bombeiros, né? Que o senhor perguntou sobre o Corpo de Bombeiros, né? Uma 235 mil, na outra 74, na outra 25. Então já está previsto aqui na LDO, tá? Embora aí a taxa do bombeiro, né, foi cancelada aí pelo Supremo Tribunal. O microfone continua aberto, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Adilson Carvalho. E eu gostaria de saber que a cidade ela cresceu, né? Recentemente ganhamos mais um novo bairro na cidade, foram entregues aí centenas de casas a novos moradores, né? Eu gostaria de saber da mesa diretora se está previsto a construção de uma nova escola e creche para esse bairro que foi criado agora recente, e se está também previsto a abertura de um concurso público para a contratação de novos servidores para essa escola que terá que ser construída nesse novo bairro. Adilson, eu vou deixar a vereadora Neide Teodoro responder essa pergunta em relação à creche. Tá? Depois o Marcos, se quiser dar continuidade à resposta. Na sessão de ontem, eu vim aqui, fui na tribuna e disse que a senhora prefeita esteve em São Paulo em reunião com o secretário de Educação, onde ela levou um pedido para a construção de uma escola no conjunto Lina Leuze, e que na sessão anterior eu tinha dito que ela tinha ido a São Paulo e como tinha a documentação da creche Algodão Doce, que não estava regularizada, que faltava documentos, ela não poderia deixar o pedido da creche Lina Leuze. Aí a nossa prefeita retornou, regularizou toda a documentação, voltou para São Paulo e entregou pessoalmente para o secretário de Educação e está já em processo de análise, que está aqui nas minhas mãos, que o pedido para o ministro da Educação, e já está também nas mãos do secretário de Educação esse pedido para construção da creche Dona Lina Leuze. E também está aqui, ó. Haja vista que o conjunto conta hoje com 508 casas e é vizinho do Parque das Nações, que consta com 244 lotes já construídos. Então, para a sua pergunta da creche e da escola, sim, e também a prefeita e a equipe está preocupada com relação ao alto custo do transporte dos alunos, que é viável construir uma escola
do que ter essa despesa com o transporte dos alunos. E também pela questão de segurança das crianças, integridade física dos alunos. Agora, com relação a outra pergunta, o Marcos vai dar continuidade. Em relação se já tem dentro dessa programação, previsão, né, para o ano, se está incluído o novo concurso e a contratação de novos servidores para essas 2 escolas que eventualmente serão construídas, né? Se já está incluída a contratação. Então, a previsão dessa contratação de novos servidores da área de educação, né, para essas 2 escolas. Na sequência, eu respondo essa pergunta com a palavra do Marcos. Existe uma reestruturação dentro do quadro em atendimento ao TAC do Ministério Público. Existe essa reestruturação necessária. Então, enquanto não se apresentar essa nova reestruturação de cargos para o Ministério Público, a Prefeitura está impedida de realizar novos concursos. Então, como diz o Marcos, entre julho e agosto haverá, né, essa apresentação dessa reestruturação. Se estiver a contento e dentro das normas exigidas pelo Ministério Público, e a Prefeitura for liberada e tiver saldo em caixa para se realizar, a gente sabe que a demanda de funcionários no quadro da Prefeitura realmente está grande, está faltando funcionários, mas impedidos de se contratar. Então, assim que for liberado do TAC, com certeza a Prefeitura realizará um novo concurso para a contratação de funcionários para compor o quadro em déficit das escolas e das outras repartições públicas também. E o Marcos pode responder melhor com relação a isso, se tem essa previsão, né, para responder a pergunta do Adilson. Vereadora, eu agradeço a tua resposta, realmente bem lembrado o TAC, que também foi uma herança. Nós somos impedidos de fazer novos concursos, mas já existe concurso vigente. Nós não podemos pensar em outro concurso sem esgotar, né, ser chamado todos. Mas eu gostaria só de fazer me desculpem, até me permita, eu agradeço muito a pergunta que foi feita pelo Adilson, porque é algo que me angustia, Adilson. Eu não me conformo de ter sido feito casas, não são 508, se eu fiz está errado, é 580 casas, de serem feitas casas e não ter sido pedido uma escola, uma creche. Eu fui em secretaria, fui em ministério, fui com o ministro da Educação em São José do Rio Preto, estive em Brasília, com a esperança que houvesse pedido. Se houvesse pedido, era só nós estarmos reforçando isso, correndo atrás. Nenhum pedido foi feito, nenhum. Agora, como que colocam 580 famílias lá, no outro lado da cidade, sem ter providenciado uma creche, uma escola? Essa casa se calou também. Me desculpe o desabafo. Essa casa também se calou. Jamais se faz isso. Nós estamos tirando, né, o inconveniente de tirar mais de 400 crianças diariamente de lá para vir para cá. E lamentavelmente, porque o que nós gostaríamos é que essas crianças, assim como nós fizemos com a escola Terezinha Cação, que ficasse no seu bairro, acostumaram a tirar a criança e levar para outro canto da cidade. E nós não podemos permitir. E eu quero, lamentavelmente, dizer que até hoje eu não tive autorização. Nós já entramos, aqui está com a vereadora Neide, o número do protocolo que nós tivemos em Brasília. Mas a autorização ainda não. Então nós temos, Adilson, um longo caminho, que é a autorização. Depois da autorização, toda aquela parte burocrática que vocês ficam achando que é lento e é lento mesmo, mas não tem outro caminho, tá? Que é feita a licitação, para depois a construção. Resultado, nós não vamos ter escola tão já lá, embora o espaço esteja lá. Mas não foi pedido nenhuma escola, nenhuma creche, nenhum posto de saúde. Então nós temos esse desafio que eu divido com todos que estão aqui. Mas muito bem colocado pelo Adilson.
Vereador Serginho. Eu só quero dizer à prefeita, senhora prefeita municipal, que essa casa não se calou. O doutor Ednei, quando então prefeito, ele tinha feito um projeto da Raizen para fazer uma creche lá assim. A Raizen daria a construção, usaria lá por um período e depois seria a creche. Só que, eu não sei o porquê, mudou-se lá para Barra Funda. Então, tá. Aquela escola que a senhora inaugurou, o Balão Mágico, foi feita pela Raizer. E ela seria feita, nós aprovamos nessa casa o projeto de lei lá no Lina Leuze. Mas eu não sei porque o prefeito Ednei, na época, mudou para lá. Ele não fez lá e sim trouxe lá para Barra Funda. Talvez até porque a Barra Funda também necessite de escolas, né, de creche. Mas essa casa não se calou, não. Com relação, Adilson, aqui na LDO não está previsto a construção de nenhuma escola e nenhuma creche. Tem previsto aqui reforma e ampliação. Programa 7 e programa 8 da LDO, se você olhar, tem lá 8 para ensino médio e 4 reforma e ampliação para ensino para criança, para as creches. Então, isso que está previsto na LDO. Tá? Não tem previsto aqui nenhuma nova escola previsto na LDO. Até eu falei com o Denis e ele disse que depende, claro, de buscar recursos e uma nova emenda para ser colocado. Mas essa casa não se calou, eu volto a falar para a senhora prefeita. Obrigado, vereador, pela colocação. Nós vamos deixar o microfone aberto. Eu ainda continuo insistindo que se calou sim, porque no momento que foi mudado foi falta de acompanhamento. E quero dizer que nós sabemos a demanda diária, nós sabemos quanto de crianças, e retomamos a creche escola lá da Vila Nova, que vai abrigar 150 crianças. Hoje, a nossa demanda é de 258 crianças. 258 crianças que estão fora da escola, da creche. Tá? Com a construção da creche escola da Vila Nova, que nós retomamos, ficou 2 anos e meio parada, é bom que se diga isso. Nós retomamos, ficará pronta, acho que setembro, né? Então, só o ano que vem vai ter 150 crianças ali. Já estamos também, já pedimos, já entramos com a ampliação do Balão Mágico, que é pequena demais, abriga 80 crianças. Então, ela seria insatisfatória para o Lina Leuze com 580 famílias. Jamais. Então, foi realmente falta de acompanhar ali o dia a dia. De repente, se perde, e às vezes, alguma coisa não tão urgente, e uma coisa, para mim, escola e posto de saúde é urgente. Mas eu quero dizer que nós estamos correndo atrás, fomos várias vezes, logo que nós queremos dar essa notícia boa, quando lá em Brasília for autorizada a escola, nós estaremos avisando, porque é motivo mesmo de alegria para nós, porque nós não podemos deixar criança fora de escola. Isso é o mais urgente possível. Eu agradeço, prefeita. Vou permitir que o vereador Serginho faça a última tréplica, mas peço que a gente tente ao máximo evitar a delongação do assunto e que a gente permita que o microfone fique aberto a toda a população. Obrigado, vereador Vitor. É que eu não posso me calar que eu fui vereador na legislatura passada. A prefeita também foi vereadora e ela sabe como que essa casa funciona. Cobrar, nós cobramos. Inclusive, estão cobrando bastante da senhora. Mas, se a senhora não faz, se o prefeito anterior não faz, não tem jeito. Eu não posso obrigá-la a fazer. Eu tenho meus meios e eu cobro. Com relação a Balão Mágico, se é insuficiente, mas foi uma doação da empresa. Poderia também outras empresas grandes em Paraguaçu seguir o exemplo da Raizer e doar também alguma coisa para a nossa cidade. São essas minhas palavras. Obrigado, presidente. O microfone continua aberto à população. Caso mais alguém tenha interesse em utilizá-la, por favor, aproveitem mais uma vez e ressalto a importância do momento. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ana Beatriz, eu estudo na ITEC, e todo mundo sabe que ela fica depois da rodovia. E esses dias a gente estava debatendo, o pessoal da sala, sobre o perigo que é para o pessoal ir para lá. Tipo, o busão, o ônibus, ele passa embaixo da ponte e tem uma estradinha. Mas tem muitos alunos que vão de bicicleta ou de a pé. E a gente estava discutindo sobre a construção da passarela. E aí a gente queria saber se é responsabilidade da escola
ou é da prefeitura daqui? E se for da prefeitura, se tem algum projeto em relação a isso, se tem algum projeto em relação à construção da passarela? Olha, com relação à passarela, nós não temos assim nenhum estudo para falar para você que está andando que vai acontecer. Não. Agora, essa colocação sua, se é responsabilidade da escola ou do município, né? Eu acho que, me antevendo aqui, eu acho que é responsabilidade do município, para a gente colocar alguma coisa. Do Estado? Ah, bom. Então, como disse a prefeita, é responsabilidade do Estado, nem do município, né? Então, o que a gente pode fazer é tentar ver se nós conseguimos, né, com a escola, ver se faz alguma solicitação para a gente poder encaminhar alguma coisa desse tipo para poder fazer essa passarela conforme a necessidade que vocês estão colocando. Obrigado, Ana. Eu vou só agradecer e colocar a importância aqui de nós termos ouvindo muito a situação depois da pista, né? Tanto o Linaleuze quanto a ETEX é uma escola que tem hoje aí mais de 500 alunos em 3 períodos, fora aí o Linaleuze, que tem essa quantidade muito grande, uma conquista da nossa cidade em número de casas residenciais, mas aproveitamos o momento que a prefeita, o secretário está aqui para nós realmente mobilizarmos o máximo da nossa atenção para aquele bairro, que é uma prioridade muito grande que a gente está observando aí. A palavra continua aberta, o senhor Adilson. Peço que o senhor seja breve na pergunta, por favor. Eu gostaria de saber da mesa diretora. Hoje, a população acompanha de perto, através das redes sociais, o gasto público, o desperdício de dinheiro público. E eu gostaria de saber da atual administração, sei que é uma coisa que veio da administração anterior, referente a uma construção que foi feita nas proximidades do pátio da prefeitura, onde seria realocado o camelódromo. E foi investido um dinheiro e a construção ela parou. E a gente, passando por lá, percebe que está enferrujando, a gente percebe que está bem, já tendo um desgaste do prédio que nem sequer foi inaugurado. Então, eu gostaria de saber da atual administração se existe, dentro da LDO, uma programação para aproveitamento daquele espaço que hoje está parado em um dinheiro que foi desperdiçado. Aquela obra, ela inclusive nós vamos, como você bem colocou, e a gente também já visualizou isso, a parte de estrutura metálica superior dela, nós vamos estar acertando para poder colocar, lixar toda aquela parte de ferro e fazer uma aplicação de pintura de fundo para fazer a proteção, para isso não acontecer, coisa que já deveria ter sido feito para trás. E está sendo feito um estudo, sim, para retomar e concluir aquela obra. Tá? Além disso, tem outros estudos naquela parte dali, que depois, acho que oportunamente, isso vai ser colocado à população, o que realmente nós vamos fazer dentro daquela área lá, que a parte de obras vai estar se realocando, saindo de lá e indo para outro prédio. Tá? E a gente vai usar aquilo lá para outras finalidades. Mas no momento oportuno isso acho que vai ser colocado. Mas vai ser retomado e inclusive vai ser colocado então a pintura de fundo para proteção daquela parte metálica. Tá?
Continua aberta a palavra, vereador Paraná. Gostaria de aproveitar a oportunidade, como falou da ETEC, também do Jardim Lina Leuze. Hoje a extensão, né, urbana nossa, ela tá se alongando. E com esse alongamento está distanciando da associação comercial, né, dos centros de saúde. E gostaria de saber se existe algum estudo a respeito do transporte circular. Se existe, né, dentro da LDO algum estudo para viabilizar isso aí ou não. Com relação ao questionamento do vereador, a Lei de Diretriz Orçamentária, ela segue alguns trâmites e algumas regras. Com relação à implantação de circular, isso não é objeto da LDO nesse momento. Tá? Então não tem nada previsto com isso. Porque a gente sabe que a implantação de circular é diferente a forma, né? A gente fala assim, concessão. Então não está dentro do objeto da LDO. Tá? Agora, se existe algum estudo, quem pode exemplificar o Marcos. Bom, então como colocou o Denis, né, com relação ao LDO, não tá previsto nesse orçamento. Tá? Então, aí com esse alongamento, como você está falando, nós temos uns projetos que estão sendo agora examinados e, assim, para fazer colocações para você do que vai acontecer e como, só vai acontecer depois desse projeto ser examinado e como nós estamos fazendo e nos preparando, inclusive com coisas da parte de urbanismo mesmo, tá, propriamente. Então, o que eu falar agora, eu vou estar me precipitando e talvez falando alguma coisa que possa ou não possa acontecer. Então, esse estudo vai acontecer, como já está sendo elaborado, e tão logo isso aconteça, aí toda essa magnitude que, conforme a ampliação que está acontecendo, ela vem na consequência. Ok? Eu vou permitir a última pergunta, se for possível, pelo adiantado da hora. Se vocês quiserem fazer a pergunta, por favor. Boa tarde, meu nome é João. Aproveitando o gancho do Paraná, como ele disse, a cidade está se estendendo muito para aquele lado da ETEC. Eu gostaria de saber se a área que está sendo pegada pela parte que foi tirada, todas árvore, se está sendo replantada, a área que foi tomada pelas casas. Estou nervoso, desculpa. Se a área em que foi colocada todas as casas, se foram feitas árvores, se foram replantadas árvores para... Reflorestamento? Reflorestamento, isso. Obrigado. Eu vou permitir que a prefeita responda, acredito que ela vai ficar bem contente em responder essa pergunta. Não, ai da gente se não plantar, é multa em cima. Nós tivemos que, em janeiro, já plantar 2.150 árvores lá no Lina Leuze. Muitos dos que estão aqui nos ajudaram, porque foi um trabalho voluntário, né, Júnior? Né, Diva? Foi um trabalho voluntário e foi uma das coisas mais bonitas que a gente viu. Todas doadas, as árvores, e nós fizemos pela rede social uma chamada, pedimos para pôr uma botina e ir para lá, e o povo foi e foram plantados. Mas muito mais árvores têm que ser plantadas, né? E nós estamos cuidando disso, que foi uma das promessas que a gente fez, uma árvore ao dia. Então, estamos colaborando com a ONG Salvar. Se vocês puderem, eles estão precisando de jovens, né, sangue jovem para ajudá-los. É uma ONG que tem
um serviço prestado e reconhecido pela população. É bom que a gente possa ajudar. Então, eu fico muito satisfeita de ver jovens assim preocupados com o meio ambiente, porque realmente há muita gente agredindo o meio ambiente. Então, a CETESB fica em cima. Se não forem cumpridas, vem multa, e é multa pesada. Tá? Então, por isso. Eu posso aproveitar um pouquinho, só respondendo a primeira pergunta que foi feita a respeito do transbordo, foi feito aí de trás. Eu só gostaria de só complementar, né, para conhecimento, eu acho que é bom, quando se falou aqui em Paraguaçu, porque a discussão é daqui. Mas o CIVAP são 28 municípios, 24 e 4 que já chegaram agora. Todos estão com o problema do transbordo, todos levando para Quatá. E isso fica muito caro. Para se ter ideia, nós pagamos 176 mil, é isso? Sou ruim para número, por mês. A CIS é 300 e tanto. Então, todos os municípios levam para Marília, tendo esse gasto, que é um gasto terrível. E todo mundo quer sair fora. Então, já tivemos a Secretaria do Meio Ambiente, fizemos a proposta e estamos buscando um local onde a gente possa fazer um aterro para esses municípios consorciados colocarem lá e diminuir o custo. Nós já conseguimos, eu acho que isso o Marcos pode falar melhor, uma negociação e caiu bem o preço, é isso? Nós estamos pagando hoje R$ 196 a tonelada para depositar. Já conseguimos chegar a 170 e o nosso objetivo é tentar ver se a gente consegue reduzir a R$ 150 a tonelada. Ainda é caro. Tá? É um absurdo isso. Mas é um problema de quase todo o Brasil. Inclusive, não sei se viram hoje, Marília está fechado o aterro, tá? O prefeito teve outro dia no CIVAP, a CIS também. Então, é um problema geral, um problema não só nosso, é um problema com todas as cidades. Esse problema do lixo. Nós geramos muito lixo e não tem onde ser colocado. E fica muitíssimo caro. Então, é um problema que nós devemos solucionar juntamente com os outros municípios consorciados aí, CIVAP. Só queria colocar isso para saberem quanto que custa o nosso lixo. Tá? Quase 200 mil por mês. Tá? Obrigado. Nós geramos 30 toneladas de lixo diário. O vice-prefeito gostaria de fazer uma consideração? Boa tarde a todos. Só assim para reforçar com o Adilson colocou sobre o prédio que está parado lá, várias obras estavam paradas há muitos anos, né? Sem prestação de contas e tudo mais. Então, vale lembrar que está tendo gestão, sim. Só para vocês terem uma ideia, nós já estamos colocando o antigo Palace Hotel para funcionar, uma economia de prédios alugados aí que vai gerar em torno de 400 mil ano. Então, isso está acontecendo. E há preocupação, sim, como a creche da Vila Nova, que a dona Almira falou, como a escola Arco-Íris, que foi desativada e foi levado o pessoal para o Balão Mágico, a Terezinha Cação. Então, sim, é um trabalho muito duro, porque ficou muito tempo parado. Na parte do desenvolvimento da área comercial e empresarial, nós temos que ter consciência que nós precisamos de pequenas empresas para gerar aí 20, 30 empregos, incentivar esse pequeno empresário. Então, por isso que nós estamos aí junto com o Marcos, trabalhando de forma para fortalecer o SEBRAE na nossa cidade e talvez até levar ele lá para o centro de atendimento ao cidadão, para ficar mais próximo da comunidade e incentivar mais. Então, é um trabalho muito duro aí, está gerando uma economia muito grande para o município, para o futuro aí. Então, esses jovens aí vão ter uma cidade melhor do que nós estamos tendo hoje, vocês podem ter certeza disso, que é o compromisso da dona Almira, que a gente trabalha forte em cima disso aí. Bom, eu gostaria de agradecer. Peço desculpas, mas nós já encerramos nós já encerramos a discussão, mas poderia ter sido feita, acho que no momento oportuno, mas como eu particularmente, como presidente da comissão, anotei aqui a questão da Estrada do Burrinho até o centro da cidade, está registrada, está filmado aqui nos arquivos da Câmara, inclusive está disponível na internet. Com certeza ela será encaminhada em conjunto com...
existe a previsão de estradas, né? Não, mas nós já encerramos. Obrigado. Bom, eu queria agradecer, primeiramente, a toda a população que se fez presente hoje aqui. Foi uma alegria muito grande nós convidarmos todas as associações e vermos que a população, aos poucos, começa a participar do processo participativo. Eu queria agradecer, primeiramente, à vereadora Neide Teodoro, ao vereador Serginho, que são membros da comissão, ao diretor do Departamento de Planejamento, senhor Marcos Rosolém, assim como a presidência da casa, que fortemente nos ajudou nessa divulgação através da sua assessoria, não muito distante, o servidor, o Denis, que sempre está conosco nas audiências, mesmo quando tinha pouca gente, né, Denis? 2, 3 pessoas ele estava com a gente. Claro, não menos importante, acho que é um marco na história da Câmara Municipal que a prefeita e o vice-prefeito estejam presentes. É uma conquista muito grande. Além disso, queria agradecer os vereadores que fizeram presentes, o Josimar, o Márcio de São José, o Cícero Ribeiro, o Paraná do Sindicato, o Júnior Batista e, principalmente, não menos importante, claro, a população, que hoje nós temos muitos jovens aqui, não só são representativos pela idade, mas por terem interesse em vir conhecer os problemas da cidade e, o mais importante de tudo, participar. Eu estou como vereador mais jovem aqui, até levei uma chamada da prefeita ali, porque a gente também fica nervoso, é a primeira audiência que a gente realiza. Estou muito realizado com o resultado dela. Eu espero que, a partir dessa, novas venham e que a população realmente participe. Peço desculpas por algum engano que a comissão tenha causado, em alguma resposta, e agradeço a participação de todos e dou por encerrada a presente audiência pública. Obrigado.